Oi pessoal, tô aqui mais uma vez para apresentar mais um podcast, BleaCast para vocês, e é com muita honra e alegria que eu apresento para vocês os nossos jovens da nossa Juventude Madef. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a história deles para vocês. Eu tô aqui com o Eduardo e com a Moísa e hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal e passar isso para vocês. Então, gente, eu tô aqui com esse jovem casal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como eles se conheceram e como o congresso foi importante para a vida deles, já que a gente está nessa levada de congresso, a gente queria saber um pouquinho sobre eles. Como que vocês se conheceram, Dudu e Moísa? Me conta. Então, a gente se conheceu na igreja, né? Na época a gente sempre foi, né, envolvido com a igreja. E foi no acampamento que a gente, né, começou a conversar mesmo de verdade, né? Porque na igreja a gente conhece todo mundo, mas para parar de conversar mesmo foi no acampamento. Que a gente foi, começou a conversar. E é interessante porque a minha família do Dudu sempre foi muito ligada, mas nós nunca teve, tipo, um contato certinho. Mas assim, vocês se viram? Vocês se viam? Isso, assim? a gente sempre se via. E no meu caso, também, como a gente já tinha falado, que eu cresci no lar evangélico, mas você sabe, adolescência, a gente começa a conhecer outras coisas, tipo assim, meus amiguinhos não vão na igreja. Aí eu dei um leve afastamento da igreja. E quando eu voltei, assim, o meu relacionamento com a Moísa me ajudou muito, no caso. Ela me ajudava, pedia para mim, incentivava eu querer ir, sabe? E isso me ajudou demais. Entendi. Quando eu conheci ela. Até então, o Dudu não era batizado, né? Quando a gente começou a conversar, assim. E aí, quando a gente começou a namorar, lógico que sempre tem um incentivo, levava ele para a escola dominical. Foi até ele querer, né, mesmo participar do batismo, né? Foi quando ele desceu as águas, foi depois que a gente também já estava junto. Então, acaba que vocês começaram a caminhar juntos, né? No caso, a Moísa já caminhava e ela te ajudou a você ficar mais firme na presença de Deus. E hoje vocês têm um ministério, né? Que vocês são super assíduos, né? Junto com a Juventude Madef, né? O Dudu é da orquestra, né, Dudu? E tem muito tempo que você está na orquestra ou não? Tem bastante tempo. Quando eu comecei a me interessar pela área da música, em 2016, quando eu comecei a querer desenvolver esse ministério na igreja, e eu tive muito apoio aqui da galera, da orquestra, da Dael, que me ajudava. E aí, nisso, eu fui desenvolvendo esse ministério. E hoje eu auxilio a Moísa na área financeira da Madef e o ministério na orquestra. Entendi, que é muito importante, né, Moísa? Eu acho que é uma área muito difícil de mexer, é com o financeiro. Nossa, mas eu falo que eleva muito a fé da gente, né? Com certeza. Mas é interessante isso, porque eu sempre usei minha vida muito na questão, assim, buscar primeiro o reino de Deus. E é muito interessante, porque depois que a gente começou a investir mais no reino, o que é investir mais no reino? Parar de ficar só ali sentado e começar, tipo assim, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Isso é muito bom, tanto para nossa área espiritual, que eleva, igual, tipo assim, nossa, eu sou uma pessoa completamente mudada depois que eu comecei a ajudar no financeiro, incentivou demais, e é uma coisa que eu amo fazer, é ajudar. E sem contar que a gente se sentir útil dentro da igreja é muito interessante. E sem contar que, tipo assim, que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida de uma maneira tão grande da nossa vida que você fala assim, não, eu não mereço. Tipo assim, eu não tô fazendo nada. Por que tá acontecendo isso na minha vida? E a gente começa a ver, né, as obras isso, de Deus tipo, na nossa vida. Até no nosso relacionamento mesmo. Até porque quando a gente era muito novo, né, quando a gente começou a conversar, a relacionar, mas depois que a gente, né, começou a se envolver, tipo assim, de verdade, com as coisas de Deus, parece que elevou até a nossa maturidade. Tipo assim, a gente começou a afirmar, tipo assim, não, é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida? É isso mesmo que a gente vai fazer? Então, vamos tomar uma atitude, vamos deixar a coisa mais séria, né? Porque, tipo assim, a gente sempre teve a base, né, no cristão. A gente sempre foi um namoro cristão, de verdade, assim. A gente sempre respeitou muito ao outro. Porque, primeiro, a gente construiu uma amizade, né? Antes de, tipo assim, né? Não foi, tipo assim, tô apaixonada. Não, porque primeiro a gente teve que construir uma amizade. Depois a gente vai fazendo amizade um com o outro, companheirismo, é isso. Eu ajudando o Dudu numa coisa, ele me ajudando em outra, que aí vai fortalecendo o relacionamento. Aí você fala assim, nossa, acho que eu quero casar. E vocês sempre participaram sobre tudo que tinha na igreja? Sim. Congresso, reunião, sempre. tudo? Sempre não, sempre. Não, tudo. Isso foi muito importante. Não, Você ajudou bastante. Demais, demais.
O André comentou no último podcast, né? Eu e o Dudu, nós estávamos em todos os congressos. Tipo, a gente ia ter coleção de camisa. Eu participava até dos congressos dos ginásios, assim, do poliesportivo. Eu criancinha, assim, ficava correndo. E sempre foi muito bom. Então, tipo assim, eu amo participar. Tipo assim, é muito bom, igual as meninas brincam, não, mas você só vive na igreja, mas tipo assim, pra mim, a nossa distração é congresso. Isso é muito importante, porque de certa forma, isso fica marcado na nossa vida, né, e isso é igual você falou, que faz a gente amadurecer, né, e a gente consegue passar isso para outras pessoas também, porque o que a gente vive, né, na igreja, na juventude, é tão importante para nós que a gente quer que outras pessoas de fora vivam isso também, isso é muito importante. E assim, já entrando nessa questão de congresso também, eu fiquei sabendo assim que o Congresso deu uma mudadinha de chave na vida de vocês em relação a casamento, porque vocês namoravam e aí o Congresso, um certo Congresso, mudou a vida de vocês. Você me conta como é que foi? Nossa, foi top. Então, é interessante porque é o que eu falei, né? A gente vai vendo que a coisa vai ficando mais séria. E, como toda menina, né, tem um desejo de casar enorme. Eu e o Dudu também tinha, né? Aí a gente falou assim, não, vamos casar, agora já tem muito tempo, acho que agora é a hora, né, que a gente não pode namorar muito tempo. Aí a gente pôs o desejo no nosso coração de casar. Só que, querendo ou não, a gente não tinha recurso nenhum. Tipo assim, só tinha vontade mesmo. E eu e o Dudu teve o desejo, não, vamos casar, vamos. Só que, tipo assim, dentro do meu coração eu falava, não, mas eu quero casar de verdade. De véu, de, tipo, vestido mais rodado possível, igreja decorada. E até então, para nossa realidade, no momento, não tinha jeito. Aí foi o dia que eu cheguei, né, até o André e a Andréia, né, que além de ser meus líderes, né, meus primos, amigos, irmãos, companheiros, eu falei com o André, o Dudu vai casar. Você vai ser nosso padrinho, só que vai casar só no civil, porque a gente não tem condição de fazer nada e vai ser só no civil. Você aceita ser nosso padrinho? Aí ele falou, não, mas não é possível, vocês podem casar só no civil, não, vamos fazer alguma coisa com o André, não tem como não. Aí passou, a gente ficou, né, naquela, e eu tinha esperança, né, tipo assim, né, Assembleia não tem muita fé. Muita? Meu Deus. E foi, né, e aí nisso a Silvia, o André falou assim, não, mas você não pode ficar só no civil, não. Aí parece que conversou até com o pastor Patrocínio, não sei como ele ficou sabendo, né, meu grande pastor, né, nem é pastor não, falou assim, não vou deixar a Moisa casar só no civil, não, nós vai fazer um casamento na igreja pra ela, tudo bonitinho. Só que na minha cabeça, gente, não tem como, não tem dinheiro, como vai fazer isso? E foi, né? Até que, quando a gente decidiu isso, eu acho que era mais ou menos meados de agosto. E o nosso congresso sempre acontece em setembro ou no finalzinho de agosto. Sim. Aí eu lembro até que a André falou assim, não, vamos esperar passar o congresso, depois a gente vê esse negócio de casamento. Só que, tipo assim, eu queria, né? A minha fé falava que ia dar certo, mas querendo ou não, a realidade dizia o contrário. Eu, naquela, assim, não, vai ser uma coisa simples, tranquilinha, na minha cabeça, eu e o Dudu ia começar, tipo assim, com um colchãozinho, um guarda-roupinha. Bem simples, assim, nada. Uma geladeira usada. Ai, meu Deus, crente. Ô, Dudu, e nisso tudo, assim, como que ficou sua cabeça, assim, tipo... Porque a gente já vê que a Moisa já é muito assim, né? Bora. E como que você ficou? E como que você ficou nisso tudo, assim? Assim, eu também tinha uma vontade de casar, mas na minha cabeça era uma coisa assim, cara, muita responsabilidade. Tipo, eu tô tirando uma menina de Deus dentro da casa dela, eu tenho que prover mesmo, né? Que é uma responsabilidade do homem fazer isso. Eu até a gente até teve uma conversa que eu lembro até hoje com o pastor Wester, a gente foi na casa dele, e ele incentivou, ele me incentivou, nos aconselhou, falou, não, você tem que fazer, você vai dar conta. E isso, tipo assim, depois dessa conversa, ele foi até um pouco duro comigo. E nisso, aí eu coloquei na minha cabeça, não, agora a gente vai ter que ir, porque, bom, já era muito tempo de namoro e, assim, tinha que ter um incentivo a mais e a gente tem que... Tinha que ter um posicionamento. Tinha que ter um posicionamento. Foi fundamental, tipo assim, né? E nós precisamos de pessoas assim, né? Sim, que sejam duras com as palavras, mas eu acho que de uma certa forma isso, assim, faz a gente dar uma acordada, dar aquele estalozinho na nossa cabeça, né? Aí, vamos então pro milagre, né? Porque eu gosto de compartilhar milagres. Aí, quando foi no congresso, e tipo assim, eu tava com aquela, na expectativa de que Deus ia prover, mas também eu tava muito, tipo assim, com o pé no chão na minha realidade. Aí, nisso, eu lembro direitinho que foi no congresso, a gente tava assim no culto, foi no sábado, e foi a Gabriela Lopes, que veio no nosso congresso. E ela tava pregando normal, falando a palavra.
E do nada, ela virou e falou assim, gente, tem uma pessoa aqui que vai casar. E a pessoa tá muito preocupada, muito angustiada. Deixa eu te falar, Deus tá mandando te dizer que vai chegar geladeira, vai chegar fogão, vai chegar não sei o quê. E ela foi falando só as coisas que eu tava mais preocupada. E eu lembro direitinho que ela ainda virou e falou assim, e não se preocupe porque a festa vai ser linda. Vai ter festa e vai ser linda. Eu tô emocionada aqui. Eu comecei a chorar já. Nossa, aí na hora eu já peguei, né? Eu disse, é eu, glória a Deus, aleluia. É eu. E foi, né? E nisso, tipo assim, eu super despreocupei depois disso, assim. Aí era mais engraçado, assim, que nós olhávamos no culto, assim, eu olhava pro André, aí eu olhava pra minha mãe lá na galeria, assim, eu olhava pra cima, assim, é eu, gente, não tem outra pessoa aqui que essa Você palavra... sabia que aquela palavra era direcionada, não tinha como ser pra outra pessoa. Não tinha como ser pra outra pessoa. Aí nisso, beleza, passou o congresso. E, gente, meu casamento, acho que foi o casamento organizado mais rápido da história. Eu acho que a gente teve, tipo assim, menos de 30 dias. Foi se eu não me engano, Nossa, teve foi um recorde pro casamento. 60 dias. Os 60? Não sei, gente, eu só sei que... Aí foi aquela coisa, gente, e Deus trabalhou de uma forma tão bonita, assim, que as pessoas chegavam perto de mim, do Dudu, e falavam assim, o que vocês estão precisando? Ah, não, vou te dar isso. Os meus presentes, vocês têm noção, eu que escolhi, a pessoa chegava e falava assim, Moisés, escolhe o que você quer, que eu vou te dar isso, sabe? Tipo, e eram pessoas assim que eu não imaginava, ia me ajudando, um ajudou, não, vou fazer o convite pra você, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aí, eu só sei que eu e o Dudu, tipo assim, entregou só 100 convites, porque nós tínhamos um pouquinho de convite, meu convite foi muito simplesinho. Também não tinha nem tempo, não né? Tinha nem nem tempo. como. Teve um amigo nosso, nós entregou na quinta-feira, porque eu e o Dudu também, nós ainda foi tão ousado que a gente casou na sexta-feira. Nem pra casar no sábado, não, a gente casou na sexta-feira, véspera de feriado. E eu e o Dudu na nossa cabeça assim, não vai ter ninguém lá na igreja, né? Vai ser uma cerimônia muito simplesinha e tal. Quem organizou meu casamento, tudo, foi a Silvinha e a Andréia. Eu não sei, tipo assim, eu não sabia de flor, não sabia como que ia ser a decoração da igreja, não sabia o que ia ter na igreja, não sabia de nada. Né? E os meninos da banda cantou, falou assim, não, o tá doido, a gente vai cantar pra você e tal. Deus me surpreendeu assim de forma extraordinária e ele cumpriu tudo que ele tinha falado, né? Tudo que a Gabriela tinha falado comigo no congresso mesmo, se cumpriu na minha vida. Foi perfeito. Pra mim, não existe um casamento mais lindo que o meu. Glória a Deus por isso. E agora eu trago a importância, né? Que foi esse congresso em si, mas a importância da gente participar dos congressos, porque o congresso abençoa a gente de uma maneira, tipo assim, surpreendente. E esse me abençoou mais ainda, né? Porque foi um sonho tanto para mim quanto para a Moísa. E hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes de 2019. Ai, que lindo. Glória a Deus. Eu posso reiterar isso com toda certeza aqui. Amém. E a importância da gente estar participando do congresso, fazer a camisa, estar junto com a mocidade, porque você é abraçado aqui no meio. Sim. E o congresso, ele está aí para isso. E também quantos casais, né? Quantas pessoas se conheceram no congresso e casaram por causa do congresso, por estar lá. Então, já deixo meu recadinho para vocês. Se você ainda tem dúvida de estar no congresso, está solteiro ou solteiro, pode vir, que vai que Deus tem uma bênção preparada para você. Em nome de Jesus vai dar certo. Se você é uma das pessoas agraciadas aí com um marido ou uma esposa no congresso, deixa aqui nos comentários pra gente. Então, pessoal, quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, quero agradecer ao Dudu e a Moísa por participarem com a gente. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior, ficou muito bacana. Você não pode perder, vai lá, assiste. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E se Deus quiser, até a próxima. Gente, tá aparecendo eu aí? Oi? E no próximo, se a gente for fazer um próximo com a Moísa, ela acabou de falar aqui sobre o congresso. O dente dela nasceu no congresso. Nem se eu tivesse feito cada detalhe, não ia estar daquele jeito. Assim, Deus me surpreendeu de maneira assim, maravilhosa.